A seguir, Hora da Notícia. Senado derruba decreto assinado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro de flexibilização de posse e porte de armas no Brasil. O papel do direito no universo das fake news. O especialista Diogo Reis esteve em Passo Fundo e falou sobre este assunto. Professores das escolas municipais de Passo Fundo se reúnem para elaborar um novo currículo escolar conforme a Base Nacional. E ainda, você sabe quais são as opções de aplicativos de transporte e como usá-las em Passo Fundo? A gente mostra na série de reportagens sobre aplicativos que te facilitam a vida e ainda ajudam a economizar. Hoje é quarta-feira, é 19 de junho, véspera de feriado, é hora da notícia. A conta de energia elétrica está mais cara a partir de hoje para cerca de 7 milhões de gaúchos. O novo reajuste médio, anunciado em 11 de junho pela Agência Nacional de Energia Elétrica, é de 6,19% para os consumidores de energia da RGE, que inclui, então, a região de Passo Fundo, de 3,61% para os usuários da RGE Sul. Os estados e municípios têm até o começo do próximo ano para elaborar o novo currículo escolar. O prazo foi determinado pelo Ministério da Educação, que em 2017 aprovou a Base Nacional Comum Curricular, que vai definir os objetivos de aprendizagem que devem chegar aos alunos em sala de aula. Olha, aqui em Passo Fundo, as escolas municipais se dividiram em 5 polos para discutir e sugerir as mudanças. O encontro aconteceu no dia D, onde grande parte das escolas do país se mobilizou para falar sobre a estrutura desta base. Um dia dedicado ao debate da Base Nacional Comum Curricular. Aqui, na Escola Helena Salton, os professores da área de linguagem da Rede Municipal de Ensino se reuniram para falar sobre os conteúdos e alterações propostas pela BNCC. A Base Nacional foi homologada em 2018. Depois disso, cada estado fez a adequação que achou necessária, até que chegou a vez dos municípios. Dia de planejamento, um dia de organização para conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, e todos os professores da rede pública municipal estão reunidos em 5 polos. São 5 escolas onde as diferentes áreas estão representadas. A última atualização do currículo das escolas municipais de Passo Fundo foi feita em 2008. Agora, a ideia é que no começo do próximo ano, todas estejam funcionando de acordo com a nova base proposta pelo Ministério da Educação, que é dividida em 10 competências gerais. O projeto principal é alinhar os conteúdos a serem trabalhados nas diferentes redes, para que quando o aluno sair do ensino privado para o público, ou vice-versa, possa seguir aprendendo igualmente os conteúdos. Nesse dia nós estamos dando complemento às atividades já desenvolvidas nas escolas, que é o planejamento continuado. E hoje reúnem-se os professores das diferentes escolas para que esses saberes sejam todos eles consolidados num documento único. Nesse encontro, os professores se dividiram por disciplina, analisaram e sugeriram algumas mudanças no currículo proposto. No fim do dia, cada grupo nomeou um professor relator, que passou para todos os apontamentos feitos. Após isso, esses apontamentos vão ser analisados pela Secretaria Municipal de Educação, que, em outro momento, vai compartilhar as sugestões com a rede estadual e particular de ensino. Acredito que a BNCC ela traz uma nova proposta, principalmente nas metodologias de ensino, né? É uma importância de rever algumas habilidades que antes não estavam sendo claras, né? Não estavam explícitas. Então, uma nova reorganização, e acho bem importante a nível de Brasil para que todas sejam contempladas, né? E claro que é necessário que os educadores se reúnam para conversar sobre esse assunto.
Existem alguns municípios ou algumas redes que têm a opção de contratar técnicos para a formação dos seus currículos. No município de Passo Fundo já é um processo histórico em que a formação dos currículos é feita pelos professores. Eles que estão diariamente na sala de aula e eles não são executores de um plano, eles são formadores desse plano e têm por isso uma responsabilidade muito maior. O papel do direito no universo das fake news tem pautado discussões em diversos níveis e em praticamente todas as áreas profissionais. Será que criminalizar quem produz uma fake news, quem compartilha uma notícia falsa é um bom caminho? Bom, quem responde a esta pergunta e a outras é o especialista Diogo Reis. Na semana passada, ele participou de um evento internacional promovido aqui pela Faculdade de Direito da UPF. Quem aproveitou para conversar com ele foi a jornalista Gisele Borba. Nós estamos recebendo hoje o professor de Direito Político da Faculdade Mackenzie de São Paulo, Diogo Reis. Ele também é coordenador do livro Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito. Muito obrigada pela sua presença aqui na UPF TV. Quando se fala em direito, cercar a fake news, tentar impedir ou limitar, isso é possível? Eu que agradeço, é muito bom poder estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto, tenho trabalhado há muitos anos. Eu acho que a sua pergunta é fundamental para tentar entender qual é o papel do direito nesse cenário, porque a gente tem que entender que fake news não é um problema de uma área só, ou só de uma pessoa, é talvez um problema de todo mundo. O direito tem o seu papel, mas talvez não seja a forma de resolver completamente a questão. Existem projetos de lei tramitando para tentar fazer com que o direito possa fazer esse cercamento. Mas será que vai se chegar em algum lugar? É muito sensível, né, esse ponto, porque quando a gente fala de fake news, a gente está falando de conteúdo. Quando eu estou falando de conteúdo, eu não consigo prever o que é o conteúdo antes dele existir. Ele primeiro precisa existir, eu não consigo entrar na cabeça de alguém para tentar imaginar isso antes. Agora, imagine criminalizar uma ação de conteúdo e o perigo que isso pode ser para a liberdade de expressão. A gente não pode distanciar do grande dilema entre uma coisa e outra, que é a liberdade de expressão, e que justamente a desinformação ela é uma doença que acaba, de alguma maneira, atingindo a liberdade de expressão. A gente não pode, em nome da cura da doença, matar o paciente. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Existem 36 projetos de lei no Congresso Nacional e mais da metade criminaliza essa prática. Eu creio que a criminalização não é o melhor caminho. O direito nem deve ser a primeira razão para tentar curar alguma coisa. E o direito criminal, na minha opinião, deve ser ainda mais longe, ou seja, a última razão e não a primeira. E não atinge somente a política. No Brasil, a gente sentiu bastante essa questão de fake news repercutindo por conta das eleições, né? Mas não atinge somente os meios políticos. É um problema da sociedade de maneira geral, atinge a todos? Sem dúvida. A gente pode ter fake news quanto atingindo a honra de alguém, um produto, uma marca, colocando um governante ou tirando um governante, criando resistência, criando as opiniões públicas artificiais, ou seja, a fake news ela não tem um formato, ela não é redondinha, quadradinha, amarelinha, vermelhinha, ela é um conteúdo, então ela pode aparecer de qualquer forma. Basicamente, a gente tem entendido que fake news é uma falsidade, mas ela vai além da mentira em si, porque ela se multiplica aos montes. E a gente fica com uma dificuldade até de parâmetro para medir se é verdade ou se é mentira. Agora, existem algumas tentativas de evitar isso por parte das redes sociais. O Facebook mesmo contratou agências para checar a informação. É uma possibilidade de solução? Olha, eu creio que o grande desafio das fake news é que elas constituem um projeto, vamos dizer, uma onda de desinformação difusa e fragmentada. Então, já que ela é tão problemática justamente por estar em todo lugar, por que a solução viria só de uma pessoa, ou só de uma área, ou só de um órgão? Então, eu realmente acho que a grande solução para isso, ela parte de uma ideia colaborativa. As plataformas, elas fazem parte do problema, embora eu não creio que ela seja o problema. No fundo, tem uma frase muito famosa no campo do direito digital que diz assim, que a internet é como um espelho da sociedade. E quando você não gosta da imagem que reflete no espelho, você não quebra o espelho, você muda a imagem. E é um pouco dessa relação que a gente tem que enfrentar com essa onda de desinformação. Talvez o maior problema não está no reflexo, está, na verdade, na imagem original dessa produção, ou seja, na sociedade em si. Agora, essa
pode ser somente a ponta de um iceberg? Porque existe ainda, além das fake news, a deep fake news. É uma expressão mais recente que consegue ser pior do que a gente já vem enfrentando. Pois é, tudo evolui, né? Eu costumo dizer que para a gente tentar resolver esse desafio, é meio que comparar com uma luta do bem contra o mal. Todo dia alguém pensa um jeito de fazer mal, mas todo dia alguém pensa um jeito de fazer bem. As deep fake news é uma evolução das fake news no sentido de sofisticação. Com inteligência artificial e computação gráfica, é possível produzir vídeos no qual te coloca num lugar onde você nunca esteve, ou uma fala que você jamais falou, ou com uma outra pessoa e te traz aquele grande desafio de você dizer para o seu interlocutor, mas espera aí, você acredita em mim ou no que os seus olhos veem? Imagina como seria difícil fazer essa verificação de verdade. É como a tecnologia falando algo por você. Exatamente, de alguma maneira, colocando. É semelhante àqueles filtros que é muito comum em redes, como o Snapchat, por exemplo, onde colocam um óculos que não existe, ou uma orelhinha, uma carinha. Imagina se colocasse, por exemplo, uma boca muito igual à sua, com um padrão da sua voz, e eventualmente fazer com que um vídeo no qual você dissesse algo que você jamais disse. Então imagina essa dificuldade. Ou seja... E as consequências, né? A sofisticação, ela traz mais desafios. Por isso que eu penso que uma das formas da gente encarar isso é fortalecendo o usuário como curador de conteúdo na internet para perceber que é necessário ter um papel ativo na busca da verdade. A mentira chega muito fácil. Se você não fizer nada, a mentira vem até você. Já a verdade depende de energia e a gente tem que se investir nesse papel também. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Tem muito ainda o que ser discutido a respeito disso, mas agora a gente segue com o Hora da Notícia. Reforma da Previdência e decreto da flexibilização de armas estão entre os assuntos de hoje, aqui com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Isso mesmo, Thaís. O Senado rejeitou ontem à noite, por 47 votos a 28, o decreto assinado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro de flexibilização do posse e do porte de armas no Brasil. O plenário aprovou um projeto de decreto legislativo do senador Randolph Rodrigues, que torna sem efeito o regulamento do decreto. Esse decreto do presidente autorizava a concessão de porte a 20 categorias profissionais e aumentava de 50 para 5 mil o número de munições disponíveis anualmente a cada proprietário de arma de fogo. Agora, a decisão sobre este decreto vai ainda para a Câmara dos Deputados. E começou agora de manhã a segunda reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Mais de 150 deputados estão inscritos para falar. Ontem, 51 deles se manifestaram. O relator Samuel Moreira informou que vai ouvir todos os deputados e que pode apresentar um voto complementar com novas mudanças no seu parecer. Ainda não se tem a data da votação do relatório pela comissão, mas os esforços estão sendo feitos no sentido de que isso ocorra antes do fim do mês de junho e antes também do recesso parlamentar. Zulmara, obrigada pelas informações, bom feriado. A gente espera por você amanhã, quinta-feira, durante o feriado. Obrigada. Obrigada. O Balcão do Consumidor, junto com alguns representantes aqui da UPF, foram até Porto Alegre para entregar ao governador do estado, Eduardo Leite, um documentário e também a enciclopédia chamada Movimento Consumerista Brasileiro, uma obra em 3 volumes. Essas foram produções inéditas do Balcão. A entrega foi feita junto com toda a linha de educação voltada para o projeto Tchê Consumidor. No encontro, o governador aproveitou para reafirmar a parceria do Estado com a Universidade de Passo Fundo através do Procon RS. Depois do intervalo, nós vamos mostrar as opções de aplicativos de transporte para você economizar tempo e dinheiro em Passo Fundo. Nós já voltamos. O comércio de Passo Fundo agora tem a opção de abrir nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. É que o Cindy Lojas
e Sindicato dos Comerciários fizeram um acordo provisório liberando essa data. Já os supermercados, esses não abrem amanhã em Passo Fundo. Também estarão fechadas as repartições públicas. As duas empresas que recolhem o lixo não trabalham amanhã e o transporte coletivo, ele funciona com horário reduzido, como se fosse domingo. Todos os serviços voltam a ser prestados normalmente na sexta-feira. A internação involuntária de dependentes químicos não deve ser considerada como a solução de um problema que é complexo e depende de uma série de outras abordagens. Esse assunto ele foi debatido ontem à noite no programa Painel, que é transmitido ao vivo pela UPF TV e pela Rádio UPF. O painel ele vai sempre ao ar às terças-feiras à noite, mas hoje tem reprise às 11 da noite e tem também uma última exibição amanhã às 10 da noite. Confere um trecho. A questão da droga é algo complexo e, portanto, ela requer também uma abordagem complexa. Nós temos aí há bastante tempo já uma política de saúde mental que aborda o quão diverso é esse trabalho com a dependência química, com as pessoas que estão em situação de dependência química. E nós precisamos entender que há necessidade da pessoa que está nessa situação ter um tratamento múltiplo, diverso, que consiga abordar todas as dimensões da vida que ficam fragilizadas numa situação de dependência química. Então, no CAPS-AD foram feitas entrevistas com 80 usuários no sentido de verificar que tipo de conhecimento eles tinham a respeito do seu tratamento, né? Se eles conheciam, se aderiam a esse tratamento. E nós identificamos que 71% das pessoas, apesar de estarem em tratamento no CAPS, muitas vezes utilizando medicamentos também, permaneciam utilizando as substâncias psicoativas que faziam uso, né? Uhum. E dessas, realmente a que tem o maior número, e isso a gente vê se repetir em outros espaços também, foi o álcool, né, com 71%. Seguido do tabaco, com 58%, o crack aparecendo com 21% e entre maconha e cocaína, uns outros 17%. Até bem pouco tempo atrás se pensava e se classificavam as pessoas em dois grupos. Aquelas que queriam fazer mudanças e aquelas que não queriam fazer mudanças. As pessoas que não queriam fazer mudanças no seu comportamento relativo às substâncias, elas eram deixadas de lado. Então, como se não tem nada para fazer. Mas se descobriu, através de uma técnica de entrevista, o que a gente chama de entrevista motivacional, onde se descobre a prontidão dos sujeitos para realizar uma mudança. Então, através de uma entrevista que envolve 4 a 5 sessões, tu pode trabalhar com o paciente, mesmo que ele não queira fazer mudanças, e estimulá-lo a perceber como ele está e aonde ele quer chegar. E isso induzi-lo num movimento de mudança e de busca de ajuda. Hoje a Faculdade de Artes e Comunicação aqui da UPF está de aniversário. Essa unidade, ela surgiu do Instituto de Belas Artes há 67 anos, antes mesmo do surgimento da própria universidade. Aliás, o Instituto foi um dos responsáveis pela criação da Universidade de Passo Fundo. Bom, atualmente esta faculdade, ela oferece 5 cursos: artes, música, jornalismo, publicidade e propaganda e design gráfico. E para comemorar toda essa história de 67 anos, tem uma programação especial aberta à comunidade. As atividades incluem recital de percussão, workshops de fotografia, aquarela e desenho. Você pode conferir e fazer parte desta comemoração que acontece durante o dia de hoje e também na próxima sexta-feira. As informações você encontra no portal da UPF. A chuva desta quarta não deve continuar nos próximos dias e pode ter geada amanhã. Veja os detalhes na previsão do tempo. A previsão é de tempo ensolarado com geada ao amanhecer nesta quinta-feira, mínima de 4 e máxima 16 graus.
Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Mínima 7 e máxima 21 graus. Como fazer para atravessar a cidade de Passo Fundo de uma ponta a outra? Olha, nós temos várias opções de transportes pagos no município e todos, é claro, disponíveis na tela do celular. A gente apresenta agora mais uma dica da nossa série de reportagens sobre aplicativos. Tudo isso para você economizar tempo e dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre aqueles que contribuem com a mobilidade urbana. Nós fizemos o teste com 4 aplicativos que rodam hoje na cidade: o Uber, Mobigol, Garupa e Tchetaxi. O Tchetaxi é o mais antigo, surgiu como uma alternativa de uma empresa privada e agora pertence à Associação de Taxistas Permissionários de Passo Fundo. Hoje, cerca de 50 taxistas trabalham com o aplicativo. O sistema é parecido com os outros do mercado. O passageiro diz para onde quer ir e o aplicativo procura por motoristas disponíveis. Ainda dá para escolher carros com porta-malas grandes ou adaptados para cadeirantes, transporte de animais e encomendas, e se a preferência é para motoristas mulheres. De modo geral, as corridas têm a mesma bandeira dos táxis, mas podem ter até 30% de desconto pelo aplicativo. Da UPF até o centro, por exemplo, a corrida com desconto fica em torno de R$20. Bom, outro aplicativo de transporte que a gente tem aqui em Passo Fundo é o Uber, que chegou recentemente na cidade. E agora a gente vai testar como é a corrida. A gente solicitou um carro que vem lá da Vila Popular e logo logo deve estar chegando aqui na UPF para a gente conferir como é que funciona esse serviço. O motorista do Uber preferiu não dar entrevista, mas nos contou sobre o funcionamento do aplicativo. Segundo ele, a demanda de passageiros em Passo Fundo sempre é alta, o que garante um bom retorno para o motorista. De todos os aplicativos, o Uber é o que tem o menor preço. Do centro até a UPF, a conta final fica por cerca de R$10. Do centro ao aeroporto, o valor não passa de R$15. No final da viagem, tanto o motorista quanto o passageiro ganham nota, dependendo do comportamento durante a viagem. E também tem motoristas que trabalham para 2 aplicativos diferentes. É o caso do Evandro, que dirige para o Garupa e para o Mobigol. Oportunidade para continuar trabalhando, mesmo depois de aposentado. Meu trabalho eu levanto cedo, tenho muito chamado cedo. O pessoal às vezes perde o ônibus para vir para a universidade, para o próprio trabalho. Tanto no Garupa quanto no Mob é possível solicitar o transporte de animais, crianças e objetos. Além disso, também tem o modo executivo para situações específicas. Do centro até a UPF, o trajeto varia entre R$13 e R$18 em ambos os aplicativos. Já para o aeroporto, o valor pode ir de R$20 a R$27. Os 2 aplicativos trabalham hoje com cerca de 70 motoristas. Para os passageiros, todos os aplicativos solicitam e-mail e CPF no cadastro. Já os motoristas precisam apresentar ficha de antecedentes criminais e possuir a carteira de habilitação para trabalho remunerado. Fora isso, fica a cargo do consumidor descobrir a melhor forma de se movimentar pela cidade. E amanhã, na última reportagem da série, nós vamos mostrar os aplicativos que vão te ajudar a ter descontos em postos de combustíveis. O programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta, então, amanhã ao 12h30 no feriado. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.